Congregação do Senhor Jesus Cristo, temos visto que o apóstolo Paulo tem, desde o verso 18 do capítulo 1, se empenhado para mostrar a necessidade do Evangelho. Nós lembramos que o tema da carta do apóstolo Paulo aos Romanos é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É a carta no qual ele expõe aquilo que ele resumiu no verso 16 e 17, que ele não se envergonha do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que no Evangelho se revela a justiça de Deus de fé em fé. É esse Evangelho que ele crê com tanta confiança, com tanta convicção, que ele está, como ele disse no verso anterior, no verso 15 do capítulo 1, que ele diz que ele está pronto para anunciar em Roma, e por extensão a todo mundo, esse Evangelho que agora ele passa a expor minuciosamente. E o que temos visto, esse primeiro ponto, então, a partir do verso 18, é que ele tem mostrado a necessidade do Evangelho. Que por mais glorioso que o Evangelho seja, enquanto não enxergarmos-nos como necessitados dele, necessitados da provisão de Deus para salvar, haveremos de desprezar a mensagem do Evangelho. De modo, meus irmãos, que antes de apresentar as boas novas, ele apresenta a má notícia. Ele apresenta um diagnóstico real, doloroso, que de fato expõe a nossa condição para com Deus, de pecadores, de que todos estamos debaixo da ira de Deus, que se revela do céu, como ele diz no verso 18, contra toda impiedade e perversão dos homens. Esse é o grande obstáculo, não é? Para que o homem venha buscar o Evangelho. É reconhecer-se necessitado do Evangelho. E a primeira coisa, então, que o apóstolo fez, nós vimos, do verso 18 até o final do capítulo 1, é que ele mostrou que todos os homens têm um conhecimento de Deus. O Senhor revelou na sua própria criação os seus atributos invisíveis, quem Ele é, a sua sabedoria, a sua eternidade, o seu poder. Não apenas isso, mas também Ele tem revelado pela criação, pelo aquilo que Ele mesmo coloca no coração do homem. Teremos mais detalhes sobre isso mais para frente, mas Ele tem já dado ao homem um conhecimento daquilo que é certo e errado. Como lemos aqui no verso 32, do capítulo 1, os homens conhecem a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam. Conhecemos a Deus, todos, conhecemos a sua vontade, aquilo que lhe agrada, porém o que fica revelado para nós, aquilo que o apóstolo Paulo nos apresenta, é que o homem, diante desse conhecimento da existência de Deus e da santidade de Deus, prefere portar-se em rebeldia. O homem detém a verdade de Deus em justiça, ele diz. Rejeita ativamente, não de forma passiva, como se o homem dissesse: eu não conheço a Deus, ou eu não sabia, ou alegando ignorância, mas em injustiça, ou seja, pelos instrumentos da impiedade, porque ama mais o pecado e as trevas do que a luz e a retidão, o homem ativamente prefere tapar os ouvidos, ignorar que existe a Deus e portar-se com rebeldia, a ponto do homem caminhar para a loucura, diz o apóstolo Paulo. Ele apresenta para nós, os irmãos, apenas estou revisando, devem se lembrar, 2 exemplos da loucura do homem diante do conhecimento de Deus. Uma delas é a questão da idolatria. Ao invés do homem adorar o seu Criador, ele diz que o homem conhece, sabe que existe, sabe que foi criado por ele. Ao invés de dar honra, graças e glória a ele, o homem prefere adorar animais, quadrúpedes, répteis, as criaturas. O homem prefere adorar aquilo que ele mesmo cria e não o seu Criador, formar ídolos da sua própria imaginação, da sua própria fabricação, e então se prostrar-se a esses ídolos e adorá-los.
É uma loucura, não é? Conhecendo a Deus, prefere adorar aquilo que não é Deus. O apóstolo diz, isso não faz o menor sentido. Só mostra, é uma grande evidência para a loucura do homem, mas ele apresentou também uma outra evidência no campo moral. O homem conhece a Deus, mas não adora a Deus. Mas o homem também conhece a vontade de Deus, e ao invés de fazer a vontade de Deus, o homem corre léguas na direção contrária à vontade de Deus, para fazer aquilo que ele mesmo chama de loucura, insensatez, que procede do coração obscurecido, nulo do seu entendimento. E o homem então se entrega a todo tipo de degeneração moral, a costumes e práticas que de fato são perversões da ordem da criação. O exemplo que o apóstolo Paulo nos apresenta, constrangedor, mas que é evidente até pela ciência, é a prática da depravação sexual com respeito ao homossexualismo, lesbianismo, ele também apresenta. É óbvio que o Senhor criou o homem para a mulher para o homem. Quem vai contestar esse fato? A criação foi moldada perfeitamente para que as coisas fossem assim. Mas o homem, na sua loucura, se nega a isso, se nega a reconhecer isso. E estamos vivendo em momentos, em um tempo onde isso tem sido enfiado goela abaixo, onde o homem trabalha para desconstruir aquilo que Deus disse que é normal, que é o que ele estabeleceu. Mas não, o homem vai no caminho contrário, alguns até mesmo se mutilando, arrancando seus membros, submetendo-se a procedimentos que são violentos contra o seu próprio corpo. E o próprio apóstolo Paulo diz, ao invés de, quando se fazem esse tipo de coisa, eles desonram o seu próprio corpo. É evidente que o homem está numa degradação moral, num caminho de loucura, e ele apresenta não apenas isso, mas uma lista de outros pecados imensa. Ele fala aqui a partir do verso 28, do capítulo 1 até o final do capítulo, como o homem tem se entregado pelo próprio Deus que o abandonou nessa condição de rebeldia, a uma disposição mental reprovável para praticar coisas inconvenientes e todo tipo de pecado. O homem pratica, e o ápice da degradação moral do homem, que mostra que ele de fato precisa de um Salvador e de um Evangelho, é aquilo que ele fala no verso 32. Os homens não apenas praticam essas coisas, mas aprovam os que assim procedem. Dizem muito bem, é isso mesmo, esse é o caminho da imoralidade, siga por ele. Fica evidente que o homem está numa situação deplorável, não é? Porém, meus irmãos, o apóstolo Paulo, aqui a partir do verso, ou melhor, do capítulo 2, ele passa a tratar de um outro grupo. Porque o apóstolo Paulo descrever a degradação espiritual e moral da sociedade, sobretudo gentílica, aqui no seu tempo, havia um grupinho que estava do lado do apóstolo Paulo, batendo palma, dizendo, é isso mesmo, Paulo? Esse povo é nojento? Isso que você está falando é a mais pura verdade. Nós abominamos e aborrecemos esse tipo de comportamento. Que coisa horrorosa. Parabéns, Paulo. Nós concordamos com esse discurso. Porém, o apóstolo Paulo sabe que existem aqueles que irão aplaudir aquilo que ele falou, mas que estão igualmente condenados. Que irão, juntamente com o apóstolo Paulo, dizer, de fato, a sociedade tem caminhado pelo caminho da imoralidade, porém esses mesmos que são campeões da defesa da moralidade, eles mesmos também precisam do Evangelho. Eles mesmos, quando compreendem verdadeiramente o juízo de Deus, quando compreendem verdadeiramente a sua condição, verão que eles não estão numa condição muito melhor daqueles que estão se enfiando na lama do pecado, daqueles que estão caminhando por caminhos de loucura, embora conduzam-se numa aparente moralidade, conduzam-se numa vida aparentemente aprovada por padrões de ética e de moral e do bem.
ainda assim os seus corações estão tomados de pecado. E precisam compreender que esses também precisam do Evangelho. E assim o apóstolo Paulo, então, ele trata de todos. Daqueles que se entregam ao pecado, mas também dos falsos moralistas. Daqueles que aborrecem essas coisas, porém não da forma correta, não da forma espiritual. Existe um debate entre os comentaristas sobre quem é essa pessoa aqui. O apóstolo Paulo, se os irmãos olharem no verso 1, ele vai dizer: ó homem, por que és indesculpável, ó homem, quando julgas a quem quer que sejas? E quem é esse homem aqui, hipotético? Que o apóstolo Paulo aqui se engaja em um diálogo contra esse homem, retórico. Alguns entendem que o apóstolo Paulo está falando aqui especificamente dos judeus. De fato, mais para frente, se os irmãos olharem no verso 17, ele vai falar diretamente aos judeus. Se tu, porém, que tens por sobrenome judeu, e ele vai aplicar os princípios daquilo que ele está dizendo no verso 1 a 11 ao caso dos judeus, que na sua grande maioria ocupavam justamente essa cadeira dos moralistas, daqueles que amavam a lei, daqueles que viviam de um modo que agradava a Deus, mas que na verdade o coração não tinha sido regenerado. Porém, meus irmãos, embora não possamos dizer ao certo se ao apóstolo falar ao homem, ele já tinha os judeus em mente, ele estava pensando nos judeus, ou ele queria falar também a gentios moralistas, que existiam também naquele tempo. O fato é que a aplicação desse sentido, dessas verdades aqui, que temos de 1 a 11, é uma aplicação universal. O apóstolo falando a judeus, ou a gentios moralistas, o fato é que ele está falando a pessoas que tinham uma versão muito distorcida e pequena do que é o juízo de Deus. Eles pensavam o seguinte: Deus de fato há de julgar essas perversões abomináveis. Isso que o apóstolo tinha acabado de apresentar é inaceitável. Óbvio que Deus vai julgar essas coisas. Mas quando eles se consideravam a si mesmos, quando consideravam a sua condição, eles pensavam: eu estou bem diante de Deus. Eu certamente haverei de ser absolvido. E o ponto é, então, não compreendem o que é o juízo de Deus. Pensam que Deus só há de punir aqueles depravados, horrorosos. Aquelas pessoas que de fato deveriam estar numa prisão de segurança máxima. Mas que aquelas que estão bem vestidas, bonitinhas, cabelo penteado, se comportando bem, elas jamais são merecedoras do juízo eterno. E portanto, meus irmãos, o apóstolo ele nos apresenta aqui então uma lição do verso 1 a 11 de como Deus há de julgar o mundo. Como é que Deus exerce o seu juízo? Quais são os princípios do julgamento de Deus? Uma visão aprofundada. E assim, então, meus irmãos, queremos considerar esses versos, Romanos 2, de 1 a 11, sobre o seguinte tema: a apresentação, o apóstolo Paulo nos dá aqui, uma apresentação daquilo que chamamos de STC, Supremo Tribunal Celestial, para moralistas e hipócritas. Uma apresentação, um tour. Venha, visite, conheça o Tribunal Superior Celestial. Veja como Deus, nos altos céus, há de julgar todos os homens. E compreenda que não é bem assim como você pensava. Não é bem assim na superficialidade que você imaginava. O Supremo Tribunal Celestial tem um padrão muito mais elevado do que você pode imaginar. Ou podemos também dizer que nesses versos nós temos o juízo implacável do Tribunal de Cristo. O juízo implacável do Tribunal de Cristo. E aqui, meus irmãos, pelo menos 6 características do Supremo Tribunal Celestial, ou também do Tribunal de Cristo, que queremos considerar. Que ele é exclusivo, que ele é segundo a verdade, que ele é sem escapatória, que ele é universal, que ele é de acordo com as obras e que ele é tardio. 6 características
de como Deus há de julgar o mundo, que há de fato de descortinar e desequilibrar os falsos moralistas que estão se apoiando naquilo que nada é, imaginando que sua causa haverá de ser trabalhada em seu favor. A apresentação do Supremo Tribunal Celestial para moralistas e hipócritas. A primeira coisa, então, meus irmãos, que vemos ao considerar as características do juízo de Deus, é que o juízo de Deus é exclusivo. É Deus e somente Deus que haverá de julgar. E ele faz isso, meus irmãos, apresentando de uma forma constrangedora esses falsos moralistas que se colocam na posição de juiz. Veja o que ele diz no verso 1. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Meus irmãos, é uma tendência do falso moralista se colocar na posição de juiz dos outros. Essa é uma tendência. Essa é sua prática. Aqueles que de fato, de uma forma hipócrita, assumem uma moralidade e dizem-se serem superiores aos outros, têm essa inclinação para julgar os demais. E o fazem de forma ilegítima, colocando sobre si a toga do juiz de toda a terra. É como se esses falsos moralistas invadissem o Supremo Tribunal Celestial, pegassem a toga de Deus, vestissem e dissessem: nós agora estamos em posição para julgar o mundo. Mas o que o apóstolo Paulo diz é que quando fazemos isso, nos condenamos a nós mesmos. Ele diz: o homem é indesculpável quando faz isso. Quando veste a toga que é de Deus. E se coloca de forma hipócrita, de forma superior aos demais. Julgando os demais. E esses que se colocam assim como superiores aos gentios, como se estivessem numa posição privilegiada, até mesmo de juiz, ele diz: não, vocês não estão assim. Não devem julgar. Pecam ao fazer assim. És indesculpável ao homem quando julgas a quem quer que sejas. Quando o apóstolo Paulo aqui, meus irmãos, ele fala de uma forma constrangedora a essa ação de julgar os outros. Ele não está falando aqui de exercer o discernimento com respeito ao que é certo e ao que é errado. É interessante observar que o ápice da degradação moral da outra categoria dos gentios, no verso anterior, é justamente o fato deles não julgarem nada, deles não condenarem nada, de não exercerem um discernimento. Pelo contrário, eles praticam aquilo que Deus condena e também aprovam. É justamente por não julgar, não exercer discernimento, que eles estão naquela posição moral. É preciso compreender as coisas de Deus. É preciso, em um certo sentido, julgar todas as coisas, reter o que é bom. Compreender pela ótica da palavra de Deus aquilo que é certo e aquilo que é mal. E não exercer esse discernimento, julgando as coisas, julgando as ações nossas e talvez até mesmo de outras pessoas. Nós estamos caminhando na depravação moral. Efésios 5,11 diz o seguinte para nós: não sejais cúmplices das obras infrutivas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Devemos, em certo sentido, sim, exercer uma posição de discernimento, até mesmo de julgamento, e reprovar as obras infrutíferas das trevas. Mas o que ele está falando aqui, meus irmãos, não é de um julgar no sentido de exercer um discernimento do que é certo e do que é errado, mas é se portar como se nós mesmos fôssemos o juiz de todos e que nós mesmos não somos julgados por ninguém. Aqueles que estão lá no Supremo Tribunal Celestial gozam de imunidade, pensam. Aqueles que podem julgar os demais, eles mesmos não são julgados pelos outros. E é essa postura que Paulo aqui está, de fato,
desmascarando. É aquela postura atrevida de sentar na cadeira do juiz, passando sentenças à torta e à direita, condenando os outros, absolvendo a si mesmo, pensando que está acima da lei e do mal, do bem e do mal. Que a lei é ele mesmo, que ele é o parâmetro final de moralidade e que ele não pode ser questionado de nada. Que situação horrível do homem, que deseja assumir a toga que pertence a Cristo tão somente, quando ele é o juiz de toda a terra. É difícil por vezes discernir, ou melhor, distinguir quando estamos justamente exercendo um julgamento de discernimento do bem e do mal, ou quando estamos assumindo essa posição indevida de vestir a toga de Deus, julgando os outros de forma equivocada. Como diferenciar um do outro? Há algumas marcas que podemos observar que distinguem um do outro. A primeira delas é que aqueles que de forma ilegítima se colocam como juiz dos outros, geralmente ele o faz com um senso de arrogância, um senso de superioridade. É isso que está aqui nessas palavras. Esse desculpável homem, quando julgas a quem quer que sejas, quando está ali do lado do apóstolo Paulo, aplaudindo, quase que sentindo um certo prazer sórdido em ver a condenação dos outros. Sente-se superior. O Senhor Jesus nos contou uma história que fala sobre isso, não é? Do fariseu e do publicano, que ambos subiram para orar. O fariseu, quando se colocava na presença de Deus, ele o fazia de pé, suas mãos levantadas, olhando bem firme para Deus, e dizia: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, e nem ainda como este publicano. Eu não sou como ele. Graças te dou, Deus. Há um sentimento de gratidão no coração. É grato. É piedoso. Está orando. Mas o fazendo com arrogância e soberba. Pensando ser superior aos demais. E essa, meus irmãos, superioridade é que de fato aqui deve estar completamente desmascarada pelo apóstolo. O próprio apóstolo vai falar um pouco sobre isso nessa carta, no capítulo 14, quando ele fala do fraco e do forte. Que aquele que é forte deve acolher o que é débil na fé. E que não deve ter uma divisão entre o fraco e o forte, mas ambos devem estar com o Senhor. E é interessante que ele não diz nem quem é o fraco e nem quem é o forte. E geralmente todos, quando leem essa passagem, pensam: eu sou o forte, o outro é o fraco. Eu sou o superior, o outro é o inferior. A minha posição é a mais elevada, a do outro é a inferiorizada. Todos pensamos assim. Arrogância. Sentar na cadeira do juiz. Mas há também uma característica de que aqueles que sentam de forma indevida na cadeira do juiz de toda a terra, eles são tomados por uma obsessão com o erro dos outros. Existe quase que uma compulsão, quase que uma obsessão paranoica de policiar os outros, de estar a todo tempo levantando o dedo, apontando, corrigindo os demais, como se esse fosse o seu ofício, como se você fosse chamado por Deus para ser o escrutinador da vida alheia, do servo alheio. Acaso Deus lhe chamou para ser o seu fiscal? Obviamente que como irmãos nós exercemos aquele companheirismo de servos do mesmo Senhor, nos quais nos ajudamos mutuamente, e muitas vezes com humildade, mansidão, apontando os erros dos nossos irmãos. E isso deve existir. Mas aqueles que vestem a toga de Deus indevida se colocam com uma obsessão quase que compulsiva pelos erros dos outros. Estão a todo tempo condenando os demais. Ninguém é tão bom quanto ele. Ninguém é tão forte quanto ele é. Mas a terceira característica, e talvez a mais forte, que é a que está aqui no texto, é que aqueles que vestem de forma indevida a toga do juiz de toda a terra, embora ele tenha obsessão com o erro dos outros, ele tem displicência com seus próprios erros. Ele tem uma
forma diferente de tratar quando ele considera a sua própria condição. É a marca da hipocrisia. É isso que o apóstolo está nos dizendo aqui, não é? Acompanhe comigo, porque és indesculpável, homem, quando julgas a quem quer que sejas, por quê? No que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, porque praticas as coisas que condenas. És um hipócrita. Você está aqui de forma indevida, sentando na toga, vestindo a toga do juiz de toda a terra, sentando na cadeira do magistrado divino, que você mesmo não compreende, que você é que há de ser julgado, que você está condenando os demais, passando sentenças, quando você mesmo é culpado da maioria das coisas que você fala com respeito aos outros. Que absurdo a imoralidade e a perversão na forma do homossexualismo, no lesbianismo. Que coisa nojenta, que coisa absurda, que perversão horrorosa. E você mesmo, no seu coração, é cheio de todo adultério, de todo tipo de imaginação vã, olhos cheios de sedução, alguns viciados em todo tipo de pornografia, de uma forma bem discreta, ninguém vê. Você não se dá a esse tipo de prática, mas se dá a outras. Roubadores, que absurdo! Mas pratica as pequenas fraudes que todo mundo comete. Pratica os pequenos roubos. E assim pensa que está tudo bem. Assassinos, violentos, que absurdo! Mas nós mesmos não temos domínio próprio e ofendemos aos demais com palavras que o próprio Senhor Jesus Cristo disse, e quando as proferimos, somos assassinos. Quando chamamos o nosso irmão de tolo, não compreendemos as coisas de Deus. E agimos com hipocrisia. O Senhor Jesus disse, não julgueis, para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. E aquele que assume essa posição de julgador de todos, geralmente é aquele que vê o cisco no olho do irmão, mas não vê a trave no seu próprio olho. A hipocrisia toma conta. Porém, meus irmãos, o apóstolo aqui, ele, de forma tácita, ele deixa claro para nós que é uma tolice quando o homem assume essa posição. Pois só existe um juiz supremo, é Deus. Só Ele verdadeiramente pode vestir a toga com integridade no Supremo Tribunal Celestial. O Abraão, quando Deus estava para julgar Sodoma e Gomorra, e Abraão intercede a Deus, ele se refere a Deus nesses termos, em Gênesis 18, 25. O Senhor é o juiz de toda a terra, não há outro. Só Deus, de fato, pode assumir essa posição de condenar ou absolver quem quer que seja. Ele é o juiz. E especificamente, meus irmãos, Cristo é o juiz. Quando falamos num tribunal, no grande dia do julgamento, é Cristo que haverá de julgar. O Senhor Jesus mesmo, ele diz em João 5, verso 22, o seguinte: o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. E no verso 27 de João 5, ele diz o seguinte, que deu autoridade ao Filho para julgar, porque ele é o Filho do homem. Só existe um com autoridade final para proferir sentenças, e não é você, não sou eu, é Jesus Cristo. Ele é que verdadeiramente haverá de julgar todas as coisas. É aquilo que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 5,10, que todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. Olhamos Cristo como Salvador, mas Cristo é o juiz também. Será que compreendemos isso? Será que para nós isso é uma surpresa de que quando o apóstolo Paulo nos leva num tour no Supremo Tribunal Celestial, quem vemos lá sentado na cadeira do magistrado, completamente sozinho, reinando absoluto, é o Senhor Jesus Cristo?
Olhamos assim para ele. É isso que o apóstolo Paulo nos apresenta em primeiro lugar. Cristo é o único juiz do Supremo Tribunal Celestial. É exclusivo o julgamento de Deus. Ele não delega a outros, ele não delega a mim e a você essa capacidade de proferir sentenças eternas, mas ele o faz. A segunda característica aqui, meus irmãos, que vemos a respeito desse juízo de Deus, no caso agora, como já vimos, o juízo de Cristo, é que ele é segundo a verdade. Acompanhem comigo no verso 2. O apóstolo Paulo diz o seguinte: bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. O juízo de Deus é segundo a verdade. Meus irmãos, aqui está outra característica que os falsos moralistas não compreendem com respeito ao juízo de Deus. A como Deus vai julgar o mundo. O julgamento de Deus, meus irmãos, tem por norte um fator, e um fator apenas: a verdade. Isso quer dizer, meus irmãos, que o julgamento de Deus não é fraudulento, não é tendencioso, mas é imparcial, é verdadeiro. Deus julga corretamente. Alguns dizem que dizer que o juízo de Deus é segundo a verdade quer dizer que o juízo de Deus é de acordo com os fatos, e com os fatos apenas. Que ele não leva em consideração outros fatores que haverão de alguma maneira de macular ou de levar para uma certa inclinação a forma dele exercer a sua caneta de juiz. Os juízes humanos são assim, não é? A verdade é essa. A verdade é que os juízes humanos, em forma geral, não exercem o seu juízo segundo a verdade. Consideram outras coisas na hora de proferir as suas sentenças. Consideram, por exemplo, a pessoa julgada. Desde que o mundo é mundo, os poderosos ganham favores da justiça. Recebem um tratamento VIP. Gozam de certas imunidades, certos privilégios. Recebem um tratamento diferenciado, talvez mais rápido na justiça, se o julgamento for a favor do poderoso, ou talvez mais lento na justiça, se o julgamento for contra ele. Ou talvez uma completa injustiça, no final, absolvendo aquele que é culpado. Mas o apóstolo Paulo deixa claro aqui para aqueles que são falsos moralistas, que pensam que terão um tratamento VIP na presença de Deus, que para com Deus não há acepção de pessoas. Deus não trata um diferente do outro. É interessante considerar que na nossa mente a gente pensa o seguinte, que favorecer o rico é algo terrível, não é? Os poderosos, sentimos indignação contra aqueles que favorecem, esses que oprimem os demais. Mas talvez na nossa mente nós pensamos, até se o juiz for um pouco tendencioso, para aqueles que estão no outro extremo da sociedade, os oprimidos, os pobres, os necessitados. Assim, se o juiz for uma espécie de Robin Hood, entendeu? De roubar dos ricos e passar para os pobres, exercer aquela justiça, ter uma certa parcialidade para com aqueles que estão sofrendo nessa vida, pensamos que talvez isso seja desculpável. Mas não para com Deus. Interessante, na lei de Deus, em Levíticos 19:15, o Senhor diz o seguinte: não farás injustiça no juízo. Falando para os juízes de Israel, que deveriam julgar em nome do Senhor, ele diz: não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre e nem comprazendo ao grande. Nenhum nem outro. Julguem segundo a verdade. Julguem segundo a reta justiça. Não sereis parciais no juízo. O Senhor não considera ninguém. Você acha que o Senhor tem respeito humano? Que a amizade com Deus, Deus é meu amigão, eu conheço o juiz, eu sei que ele vai passar a mão pela minha cabeça e que você vai receber um tratamento diferenciado. Não vai. Deus não faz acepção de pessoas.
Os juízes da terra não apenas fazem distinção entre pessoa em pessoa, mas também analisam as consequências de uma determinada sentença. Talvez ele pense que a justiça demanda que eu sentencie dessa maneira. Mas se eu tomar essa decisão, quais serão as consequências disso? Para a sociedade? Para os demais? Se absolvermos fulano de tal, talvez a sociedade vai entrar em colapso, pois existe uma grande pressão para que venhamos a fazer isso ou aquilo e temos que ponderar as consequências das nossas decisões. Contudo, não é assim para com Deus. Não adianta fazer passeata na frente do Supremo Tribunal Celestial. Não adianta pressionar. Não adianta dizer, se o Senhor fizer isso, vai acontecer aquilo. Não. Deus não está nem aí para as consequências. Aliás, as consequências Ele mesmo que controla e determina. Ele não está preocupado se uma pessoa influente, que é visto por todos como uma pessoa maravilhosa, há de ser exposta no seu pecado e as consequências danosas disso na vida de uma família inteira ou de uma igreja inteira. Não, ele não está preocupado. O Senhor exerce o seu juízo de acordo com a verdade. E a verdade apenas. Os homens, os juízes dessa terra também têm interesses mesquinhos no seu julgamento. São as sentenças compradas. São as sentenças que são obtidas por dinheiro, por benefícios, por troca de favores. Você faz isso, eu faço aquilo, toma lá da cá. Você lava minha situação aqui, me protege e eu te dou esse benefício. A fraude. Os irmãos, obviamente que Deus julga segundo a verdade. Deuteronômios 10:17, o Senhor diz o seguinte. Deuteronômios 10:17, pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas e nem aceita suborno. É ridículo, né? Imaginar que o homem pode subornar a Deus. Mas não é isso que temos hoje na teologia da prosperidade? Uma ideia de que se dermos, Deus vai ser favorável para conosco. E eu posso continuar no meu pecado, eu posso continuar na minha vida, contanto que eu dê aquilo que Deus pediu. Uma visão distorcida de Deus, de que o juiz de toda a terra trabalha por dinheiro. Ridículo pensar assim. Meus irmãos, o que Deus leva em consideração no seu julgamento é uma coisa e uma coisa somente a verdade. Deus julga de acordo com os fatos. E não apenas os fatos, mas Ele julga de acordo com todos os fatos. Não apenas a verdade, mas a verdade completa. Esse é o privilégio que o Supremo Tribunal Celestial tem. Acesso a toda a verdade. Meus irmãos, os juízes dessa terra, eles julgam de acordo com as verdades que eles conhecem. Com os fatos que eles têm em mãos. Mas o juiz de toda a terra, meus irmãos, conhece todas as coisas. E ele julga todas as coisas. E adivinha? Ele conhece o seu coração. Ele julga fatos que só você e ele conhecem. Ele julga os seus pensamentos. Para Deus, os pensamentos são fatos que estão registrados nos autos, com toda a prova incontestável diante de Deus. O Senhor, diz o salmista no Salmo 51, verso 6, Ele contempla e se compraz com a verdade no íntimo. Verdade que está no íntimo, no coração, Deus acessa. E Deus considera no seu julgamento. E, meus irmãos, esse é o terror dos falsos moralistas, que pensam que pode manter uma aparência, que pode manter uma casca de justiça externa, enquanto no coração, ou escondido no privado, vivendo uma vida dupla, podem guardar os seus segredos da justiça e irão passar incólumes. Deus julga segundo a verdade completa. Ele tem acesso aos seus segredos mais tenebrosos, os seus pensamentos mais vergonhosos estão registrados e estão, pode saber, na mesa do juiz. Ele sabe.
1 Samuel 16, verso 7, nós lemos o seguinte a respeito de Deus. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a aparência, nem para a altura, porque eu rejeitei. Falando de Saul. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. O Senhor vê o coração. Meus irmãos, a dificuldade que nós temos com isso é que muitos de nós nos sentimos especialistas e nos portamos assim em manter as aparências. Sabemos muito bem que linguagem usar, que roupa vestir, como nos portar, para passar a imagem e a aparência de que tudo está bem. Sabemos a postura da moralidade, porém não temos um coração regenerado. E Deus julga segundo a verdade. Não apenas a verdade, mas a verdade completa. Toda a verdade. E o apóstolo Paulo diz, nós bem sabemos isso. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade. Esse é um fato incontestável. Talvez seja uma das grandes marcas do Supremo Tribunal Celestial. É que ele é pautado na verdade. E na verdade apenas. Não podemos enganar o juiz de toda a terra. E, meus irmãos, a consequência disso é a terceira característica desse Supremo Tribunal Celestial. É que o juízo de Deus, se ele é segundo a verdade, então significa que ele é sem escapatória. É isso que ele diz, o próprio apóstolo, no verso 3, não é? No verso 3 ele diz o seguinte, acompanhem comigo: tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Acaso você pensa que vai de alguma maneira escapar de comparecer na presença do Supremo Tribunal Celestial, do juiz de toda a terra, do Senhor Jesus Cristo? Não escapará. Meus irmãos, a impunidade, muitas vezes, ela acontece nem sempre por corrupção, nem sempre por má intenção do juiz, ou falta de escrúpulos, ou um desejo de encobrir o mal. Muitas vezes a impunidade acontece simplesmente porque os fatos não são conhecidos. Não é culpa do juiz. Ele tem que julgar de acordo com a verdade que ele tem, com os fatos que chegam para ele. Fatos, inclusive, que podem ser provados concretamente por provas materiais ou indícios, sei lá. Ele precisa conhecer para julgar. Mas no Supremo Tribunal Celestial toda a verdade é conhecida. Logo ninguém escapa. Talvez você pense: o meu pecado é insignificante. Mas no Supremo Tribunal Celestial não existe pecado insignificante. Talvez você pense: o meu pecado é sem consequências. Eu não fiz mal a ninguém, eu não fiz mal à sociedade, eu pequei apenas no meu pensamento. Mas Deus conhece o seu pensamento. E você não irá escapar. O pecado não é odioso apenas pelas suas consequências. O pecado é odioso e passível de condenação pela sua natureza intrinsecamente rebelde para com Deus. Pois quem peca nos seus pensamentos sabe a sentença de Deus. Sabe que são pensamentos maus. Sabe que o que planeja fazer, ainda que não venha fazer, ainda que as consequências não se materializem, sabe que são pensamentos reprováveis. E Deus conhece a verdade no íntimo. Ele sabe das suas intenções pecaminosas. Ele julga intenções. Logo, meus irmãos, ninguém escapa. O ponto é esse. Criminosos, meus irmãos, são especialistas em esconder o seu rastro para escaparem da justiça. Sabem muito bem limpar a cena do crime e apagar as digitais e talvez de alguma maneira executar o seu delito sem que ninguém fique sabendo. Mas não podemos esconder nada de Deus. Deus vê todas as coisas.
Hebreus 4, verso 13, nós lemos o seguinte, que não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daqueles a quem temos de prestar contas. Hebreus 4:13. Todas as coisas. Não há como escapar. Não há como fugir das garras da justiça. Não há como pedir asilo. Entrar numa embaixada, sei lá, fugir. Pensas tu que te livrarás? Pela sua hipocrisia? Pelo seu falso moralismo? Você pode enganar a todos, mas jamais enganará o juiz de toda a terra. O Supremo Tribunal Celestial nunca comete injustiças. Nunca julga indevidamente. E nunca deixa de julgar aqueles que devem ser julgados. É sem escapatória. E daí, meus irmãos, também concluímos uma quarta característica. É que o juízo de Deus é universal. Todos haverão de ser julgados. Se ele diz no verso 6, quando ele diz que o Senhor retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Cada um de nós haveremos de comparecer perante o tribunal de Cristo. Cada um de nós estaremos na presença do juiz de toda a terra e teremos que dar explicações. Talvez alguns de nós passemos por essa vida com a ficha limpa. Sem jamais passar por um processo penal ou criminal ou civil, ou ter que dar depoimento, ou ter que se defender. Ou talvez você passe essa vida inteira sem jamais precisar de um advogado. Mas o que passamos aqui nessa vida não se traduz naquilo que haveremos de passar na presença de Deus. Todos temos explicações a dar a Deus. Pelo que fazemos ou deixamos de fazer. Pela nossa vida. Pelos nossos pecados. Todos estaremos no tribunal de Cristo. É isso que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 5:10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Todos nós compareceremos. Você compreende isso? Você sabe que você tem na sua agenda um dia onde você vai, de fato, estar na presença de um juiz que julga segundo a verdade, de um juiz que conhece os seus pensamentos, todos, as suas intenções, as suas palavras, aquilo que você fala em secreto. Você compreende isso? Que por mais bonitinho, fofinho, justo, moral, arrumado que você seja nessa vida, irrepreensível, que na presença do juiz de toda a terra você comparecerá, todos nós, sem exceção alguma. Todos estaremos lá. É um julgamento universal. Todo mundo estará na presença dele. E como é que ele julga, meus irmãos? Aqui nós entramos em um quinto ponto, que de fato é um ponto que devemos dedicar um pouco mais atenção. O juízo de Deus, meus irmãos, no Supremo Tribunal Celestial, segundo o que o apóstolo Paulo aqui nos diz no verso 6, ele é de acordo com as obras de cada um. O juízo de Deus é de acordo com as obras. Veja o que ele diz no verso 6, ele diz o seguinte, que no final do verso 5 ele fala do justo juízo de Deus, verso 6 agora, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Segundo o que fez, ou deixou de fazer. Segundo as obras, Deus há de julgar pelas obras. Aí a pergunta, meus irmãos, então, que espero que os irmãos já estejam fazendo nas suas mentes, é: e como fica então o Evangelho? Como fica então a ideia de que nós somos salvos não pelas obras,
mas pela fé em Cristo. Afinal, o apóstolo Paulo não acabou de dizer, nos versos 16 e 17, que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, de fé do início ao fim, e que mediante as obras da lei, ninguém será justo perante Deus? Será que o apóstolo Paulo aqui está retrocedendo para um julgamento sem a graça, sem a verdade, pelas obras de cada um? Não, meus irmãos, de modo algum. O que o apóstolo está aqui nos apresentando, meus irmãos, é que naquele grande dia, o julgamento com base na graça, com base no Evangelho e na fé em Jesus Cristo, há também de levar em consideração, e até mesmo com um elemento central, as obras de cada um. Não porque as nossas obras serão perfeitamente justas, mas porque as nossas obras hão de mostrar, evidenciar, de que a nossa fé em Jesus Cristo é verdadeira. Esse é o ponto. O apóstolo Tiago diz, na sua carta, que uma fé sem obras é morta. Tendes tu fé? Muito bom. Eu tenho obras. Com minhas obras, eu lhe mostro a minha fé. Mas a fé sem obras é morta. De modo, meus irmãos, que quando comparecermos no tribunal de Deus, todos nos alegaremos, Senhor, eu criei. Os falsos moralistas irão dizer isso. Ele está falando a eles, lembra? Eles estão falando àqueles que estão do lado do apóstolo Paulo batendo palma, apontando o dedo para os gentios imorais, nojentos, pervertidos, e que dizem crer no Senhor, que dizem confiar em Deus, que professam fé. O Senhor diz, muito bem, ótimo que você tem fé, cadê as suas obras? Cadê o seu procedimento? De modo, meus irmãos, que o julgamento no último dia será assim segundo as obras. Pois elas irão evidenciar se de fato temos fé ou não. Esse é o ensino geral do Novo Testamento. Nessa passagem que nós acabamos de ler de 2 Coríntios 5, verso 10, 2 Coríntios, verso 10, nós lemos isso. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. E como é o tribunal de Cristo opera? Para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. O próprio Senhor Jesus fala em Mateus 16, verso 27. Ele diz, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Novamente, João 5, 28, a mesma ideia. O Senhor Jesus diz, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. De modo, meus irmãos, que esse que é o ensino da palavra de Deus. O Senhor há de julgar segundo as obras. E ele deixa claro que a fé não está em dissonância com isso quando ele dá um exemplo para nós. Ele deixa claro, ele traz um caso para nós. Voltando em Romanos 2. No verso 7 ele fala, aqui está como há de operar o Supremo Tribunal Celestial, como ele há de sentenciar cada um de nós, sem exceção, haverá de passar por esse teste aqui. E o teste é o seguinte, a vida eterna será concedida aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Aqueles que procuram, aspiram por glória, honra e incorruptibilidade e perseveram em fazer o bem, receberão a vida eterna. Interessante observar isso, não é? Como o apóstolo Paulo apresenta aqui, como é que o Supremo Tribunal Celestial opera. Aqueles que não vivem na prática do bem, aqueles que de fato não têm a Cristo como Senhor das suas vidas, em sujeição à sua vontade, à sua santa lei, fazendo aquilo que lhe seja do seu inteiro agrado e fazendo com perseverança
não haverão de ser absolvidos. Perseverar em fazer o bem é andar de conformidade com a lei de Deus. Esse é o verdadeiro bem. Fazer o bem é fazer aquilo que Deus manda fazer. Na sua santa lei. Por isso o salmista fala, por exemplo, no Salmo 119, verso 1, bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam a iniquidade e andam nos seus caminhos. Os que perseveram em fazer o bem são aqueles que de fato têm a lei de Deus como seu guia de vida. Não a sua própria vontade, mas a vontade de Deus. Fazendo aquilo que Deus diz que é justo, aquilo que Deus diz que é correto, que andam na lei do Senhor, nos caminhos do Senhor, de acordo com as prescrições do Senhor. Logo, meus irmãos, temos que ter em grande consideração a lei de Deus. É triste quando crentes desprezam a lei. Desprezam aquilo que o Senhor disse. Diz, não, isso é para o povo do Antigo Testamento. E nós vivemos no tempo da graça, não da letra, pois a letra mata. Quem é você, julgador, para dizer como eu tenho que viver? Na verdade, nós temos que viver apenas no amor, naquela bondade e naquela forma vazia, seguindo o seu próprio coração, seguindo o que o seu coração manda, pois você é intuitivamente uma pessoa boa e você vai buscar o que é bom, não. É fazer o que Deus diz que é bom. Fazer o bem é o bem de Deus. Aquilo que ele vai falar mais para frente, a partir do verso 12, é a lei. A lei ele vai deixar explícito, veja no verso 12. O bem é o que está aqui. É a lei de Deus. E perseverar em fazer o bem, meus irmãos, portanto, significa fazer o bem com constância. Não externamente apenas, mas internamente também. Servindo a Deus no coração, no íntimo. Jó, verso 23, o melhor capítulo, 23, verso 12. Jó 23, 12, ele diz o seguinte: do mandamento de seus lábios nunca me apartei. Escondi no meu íntimo as palavras da sua boca. Eu escondi no meu coração. Para que eu não esteja vivendo como um hipócrita. Para que a prática do bem venha do coração, seja no íntimo. Você busca o bem. Viver pela vontade de Cristo. Cristo é o seu Senhor. E de fato você deseja viver para agradá-lo. Você diz como o salmista o diz no Salmo 51, verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova dentro em mim um espírito inabalável. Faz-me, Senhor, andar nos teus caminhos, no meu coração, no íntimo. Que os meus pensamentos estejam na sua presença. Fazer o bem é fazer tudo isso diante de Deus. Pois sabemos que Ele vê todas as coisas. Que Ele julga segundo a verdade. Aquilo que Colossenses diz no capítulo 1, verso 10. Que é um viver de modo digno do Senhor. É um viver para o seu inteiro agrado. É ter a nossa vida consagrada, devotada ao Senhor, ainda com pecados. Que trazemos a Deus e suplicamos perdão, mas existe essa inclinação, essa direção. E ela é perseverante, não é isso que ele diz? Perseverando em fazer o bem. O perseverando implica dificuldades, não é? Ele não está dizendo será absolvido aquele que faz o bem perfeitamente. Aquele que jamais violou uma das minhas leis. Aquele que não enfrenta dificuldades em fazer o bem, mas aquele que persevera. Aquele que quando cai, pede a Deus perdão e diz: Senhor, me levanta, me sustenta. Me traz de volta para a luz. Enche-me da tua graça. Eu não desistirei de te seguir, Senhor. Eu perseverarei nas dificuldades, nas tentações, nos dias difíceis, quando eu sentir fraco, até mesmo quando pecar, me levantarei pela tua graça, pela força do teu Espírito e perseverarei em servi-lo até o final da vida. O Senhor Jesus diz que aqueles que serão salvos são aqueles que vivem assim. Ele mesmo diz na parábola do semeador:
Quando ele fala da semente que é lançada nos vários terrenos e as pessoas ali reagem de forma diferenciada ao recebimento da mensagem do Evangelho, o Senhor diz em Lucas 8,15, que a que caiu em boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra e estes frutificam com perseverança. Perseverança quer dizer, eles não desistem do bem, ainda que lhe seja difícil. Vive para agradar a Deus, ainda que seja difícil negar a si mesmo, ainda que seja difícil cortar na própria carne, arrancar um olho, cortar uma mão, tomar medidas radicais, ainda que ele tenha que sofrer para fazer o bem, ele não desiste, pois ele conta com Deus. Isso é o arrependimento, meus irmãos. Perseverar em fazer o bem aqui é o arrependimento, que tanto deve caracterizar a vida daqueles que hão de ser absolvidos no Supremo Tribunal Celestial. Aqueles que não se arrependeram dos seus pecados jamais serão absolvidos. E arrependimento, segundo lemos em Provérbios, é confessar e deixar as suas más obras. Aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia, de Salomão. Mas ele também aponta para a fé aqui, veja. Não é apenas fazer o que é reto, não apenas fazer o que é bom, não apenas observar a lei de Deus, mas com as motivações corretas. A vida eterna, verso 7, acompanhe. Vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Se a primeira parte é a fé ou é o arrependimento, aqui nós temos a fé, não é? Não basta, meus irmãos, fazer o bem, mas é fazer bem com a motivação correta. É a motivação de aspirar, de procurar pelas recompensas celestiais, pela glória, pela honra, pela incorruptibilidade. Tudo isso são recompensas que fluem da cruz de Cristo. A glória, meus irmãos, é aquilo que recebemos da parte de Deus. É a transformação que haveremos de experimentar para sermos conforme a imagem de Jesus Cristo, do seu Filho. Aquilo que ele fala em Filipenses, quando haveremos de ter o nosso corpo transformado em glória, de glória em glória, segundo a imagem dele mesmo, Jesus Cristo. Ansiamos pela glória e não pela humilhação. Estamos cansados desse corpo de pecado, estamos cansados dessa vida de dificuldade, e ansiamos a glória sem pecado, na presença de Deus, na presença de Cristo, estar com o Senhor Jesus. Aspirações de fé, mas também honra. A honra que vem de Deus, meus irmãos, seguir a Cristo nessa vida é receber a desaprovação dos homens, é receber o escárnio dos homens. Mas aqueles que hão de ser absolvidos no Supremo Tribunal Celestial aspiram pela honra de Deus, pela aprovação de Deus, aspiram a ouvir a voz do Senhor Jesus. Bem feito, servo bom e fiel, entra para o gozo do seu Senhor. O verdadeiro servo do Senhor aspira a ouvir essas palavras da boca de Cristo mais do que tudo. Muito bem, muito bem. Servo bom e fiel, que perseverou na prática do bem, que tomou a sua cruz todos os dias e me seguiu, e que aspirou pelas recompensas celestiais e pela incorruptibilidade. Incorruptibilidade é a ressurreição, não é? É ter aquele corpo renovado, que não perece, que não se corrompe. Tudo isso, meus irmãos, é fé. Fé nos benefícios que fluem da cruz. O apóstolo nos diz que naquele dia o Senhor Jesus há de, no seu tribunal, olhar para a sua vida e olhar para você e dizer: você nunca desejou as coisas celestiais? Você nunca aspirou pelas recompensas que eu lhe prometi no meu evangelho? Você nunca teve desejos pela glória, pela honra? Você sempre desprezou aquilo que eu ofereço, valorizou mais a recompensa humana do que a recompensa divina? Não perseverou na prática do bem? Não seguiu após mim? Mas aqueles que o fizerem, que de fato assim o fizerem,
receberão a vida eterna, ele diz. Não apenas a vida eterna, mas receberão aquilo que buscaram. Ele fala no verso 10, veja. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Aqueles que aspiram pelas recompensas celestiais pela fé e de fato evidenciam que tem essa fé genuína na prática das boas obras, hão de receber aquilo que aspiram da parte de Deus. Glória, honra, e aqui ele fala paz. Também aspiramos por isso. Paz com Deus. Não viver mais em guerra, mas viver em verdadeira paz. O Supremo Tribunal Celestial julga dessa maneira. Mas ele também apresenta o outro lado. Verso 8. Ira, indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. É o extremo oposto. Interessante, essa palavra aqui, facciosos, não é uma boa tradução. A palavra, uma melhor tradução, mais fiel ao sentido original, são aqueles que são egoístas. O faccioso seria uma consequência do egoísmo. Aquele que é egoísta, ele luta pelas suas próprias vontades e, portanto, ele se torna uma pessoa contenciosa. Mas o sentido preciso aqui é que o Senhor haverá de derramar a sua ira, a sua indignação aos egoístas. É o oposto do primeiro, não é? Aqueles que são absolvidos aspiram pelas coisas de Deus. Honra, glória, incorruptibilidade, paz. Aqueles que haverão de ser condenados aspiram pela sua própria vontade. Eles buscam a si mesmos. Eles buscam satisfazer o desejo do seu próprio coração. Eles têm as suas próprias aspirações, carnais, terrenas, por vezes que não são pecaminosas, mas que não tem nada a ver com Deus. Tem a ver com o homem, com essa vida. Alguns aspiram, levam a vida assim, não é? Os falsos moralistas. Eles aspiram ter um casamento bom, uma família linda, filhos saudáveis, um bom emprego, dar esmolas, ajudar os pobres. Aspiram ter um bom nome, uma boa reputação, viver em paz, desfrutar de prazeres. Tudo isso são coisas lícitas. Mas onde está Deus em todas elas? Onde está a glória que vem de Deus? A honra, a incorruptibilidade. Aqueles que desprezam a Deus, que se revelou a eles, onde receber ira e indignação da parte do Senhor, mas que também desobedecem à verdade e obedecem à injustiça, aspiram o que é mal e vivem para o que é mal. É o oposto, não é? E haverão de receber o oposto também. Não glória, honra, paz, incorruptibilidade da parte de Deus, vida eterna, mas ira, indignação. E que gráfico é essa expressão no verso 9? Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que vive assim. Tribulação e angústia. Moralistas pensando que são merecedores dos céus. O céu, se é para alguém, é para mim. Não é possível. Se alguém vai ser salvo nessa vida, serei eu. Eu estou no primeiro da fila. Eu me esforço tanto. Eu não sou como os demais. Não sou como este publicano. Não vivo no homossexualismo, no lesbianismo, na imoralidade, ou todo tipo de prática mundana. Ao contrário, eu vivo retamente. Serei o primeiro da fila do céu, certamente recebido com tapete vermelho. Ele diz, não. Porque você viveu para a glória do seu próprio nome. Você não aspirou às coisas de Deus? Não viveu para Deus? Jesus Cristo não foi seu Salvador e Senhor verdadeiramente? Isso não se pode evidenciar nos fatos que eu, no Supremo Tribunal Celestial, tenho acesso, e eu tenho acesso a todos os fatos com respeito à sua vida. Conheço o seu coração, conheço que o seu coração não é reto diante do Senhor, conheço que o seu coração não é consagrado a Deus, não é regenerado, que você tem um coração de pedra, e por mais que você coloque uma casca de moralidade, aparente-se justo perante todos, receberá tribulação e angústia na alma. Será condenado eternamente.
Para com Deus não há acepção de pessoa, judeu também e grego também, qualquer um, todos. É segundo as obras. A forma como vivemos importa, meus irmãos. Fundamental. Mas há uma última característica, meus irmãos, eu sei que o tempo aqui vai avançado, mas eu peço a paciência dos irmãos. Há uma última característica, por demais importante, que não podemos esquecer. Nós vimos que o Supremo Tribunal Celestial, ele é exclusivo, ele é segundo a verdade, ele é sem escapatória, ele é universal, ele é de acordo com as obras, mas por último, nós vemos também que ele é tardio. Uma grande diferença da forma como opera o tribunal humano. É isso que ele diz, veja, a partir do verso 4. Ou desprezas, acompanhe comigo, a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade. Pausa aí. Ele está falando do Supremo Tribunal Celestial, do juiz de toda a terra. Ele diz, esse juiz não é um juiz que tem prazer em condenar. Tem juízes que têm prazer em condenar. Estão doidos para condenar o maior número de pessoas possível. Prazer sórdido em botar pessoas atrás das grades. O faz não apenas com senso de justiça, mas com senso de prazer. E aqui ele diz que esse juiz de toda a terra, que é Cristo, ele é rico em bondade e tolerância e longanimidade. Longanimidade quer dizer que o seu ânimo, a sua paciência é longa, é extensa. Ele é tolerante com aqueles que hão de comparecer perante o seu tribunal. Meus irmãos, os tribunais humanos e terrenos, ele tem os seus prazos processuais. Está correto? Prazos que devem ser seguidos, obedecidos. E a virtude de um bom juiz é que ele seja célere. É que ele não delongue no seu julgamento, mas tudo que vem à sua mão para julgar, ele faça com a maior brevidade possível. Que julgue e julgue rápido. A fim de que a punição ou a sentença não venha a ser demorada na sua aplicação. Mas que a justiça se execute logo, com rapidez. Os prazos devem ser observados com rapidez. Um processo vagaroso corre o risco de levar à impunidade, nunca ser julgado. Mas nós já vimos que para com Deus tudo será julgado. No seu tempo, sem escapatória, de forma universal. E a virtude desse juiz, ou desse Supremo Tribunal Celestial, é justamente que os processos são longos. Que ele é tolerante. Que ele não executa a sua sentença com rapidez. Para quê? Para dar tempo para o arrependimento. Para dar tempo para que o homem considere os seus caminhos e se arrependa. Esse juiz não tem prazer em condenar. Ele é bom. A prova disso é que ele enviou o seu próprio filho para morrer. O juiz deu o seu filho, que era justo, para justificar pecadores. E ele diz, serei longo no meu julgamento. É aquilo que o apóstolo Pedro fala, que a longanimidade do Senhor é salvação. Em 2 Pedro 3,9, a longanimidade, a paciência, a tolerância do Senhor para nós é salvação, pois significa mais tempo para cairmos em si e nos arrependermos. Ele é bom para conosco. No momento, aquele que está sem Cristo está condenado, mas ele continua sendo bom. Ele continua fazendo o seu sol nascer sobre justos e injustos, derramando a sua chuva, lhe abençoando grandemente, para que você venha se arrepender. É interessante essa expressão, quando ele diz aqui no final, verso 4, ou desprezas a riqueza da bondade
da sua tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Essa expressão, ignorando que a bondade de Deus que conduz ao arrependimento, alguns entendem equivocadamente, e eu pensava assim também antes de estudar essa passagem, que o apóstolo está falando aqui que se nós nos arrependermos, viemos a experimentar o arrependimento verdadeiro, é porque Deus foi bom para conosco e, pelo seu Santo Espírito, nos concedeu o arrependimento que nós não temos condição de produzir por nós mesmos. E embora isso seja uma verdade doutrinária, que o arrependimento é fruto do Espírito Santo, não é isso que ele está dizendo aqui. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: Deus é bom para com todos. E a bondade de Deus, ela aponta para um caminho. Arrependa-se. Ela conduz nesse sentido, ela diz: tá vendo, eu fui bom para com você, agora faça o que eu espero. Caminhe o caminho do arrependimento. Mas o homem despreza isso, ele diz. Ignora isso. É interessante que nós vemos muitas vezes os ímpios falarem da seguinte maneira: Deus está comigo. Olhe como ele me abençoou. Ele me concedeu isso, ele me concedeu aquilo, me concedeu um emprego, me concedeu um aumento, me concedeu sei lá o quê, qualquer livramento, e isso prova que Deus está comigo, não? A bondade de Deus não aponta para a sua justiça, não aponta para que você tenha uma posição privilegiada no Supremo Tribunal Celestial. Ora, se o juiz do Supremo Tribunal Federal for pego concedendo uma dádiva a um réu de um julgamento, isso vai ser um escândalo. Tem interesses aí. Está se vendo que tem algum interesse corrupto envolvido nessa situação. Mas o Supremo Tribunal Celestial, ele concede benesses a réus, mas não porque ele tem interesse algum, porque o que ele pode receber da mão dos homens, mas ele concede benesses para que o homem caia em si e se arrependa do seu pecado. Deus tem sido bom para com todos nós, de muitas maneiras. E todos podemos contar as bênçãos que Deus tem nos dado. Justos e injustos, ímpios ou crentes, piedosos ou não, todos temos sido abençoados por Deus. Ele é rico na bondade dele. Mas essa bondade dele não deve lhe dar uma segurança carnal. Você deve pensar assim: Deus tem sido tão bom, eu devo me arrepender. Ele tem sido tão bom para comigo, e como eu tenho sido para com ele? Nada. Antes eu desprezo e ignoro que a bondade de Deus é uma placa de todo tamanho dizendo: arrependa-se, trilhe o caminho do arrependimento, creia em Cristo, siga o caminho da fé. Nós dizemos: eu quero a bondade, mas não quero seguir esse caminho não. Gosto das bênçãos de Deus, mas não gosto das exigências de Deus. E o que o apóstolo diz no verso 5 é que quando fazemos isso, acumulamos contra nós mesmos ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. E fazemos isso, ele diz, segundo a dureza do nosso próprio coração impenitente. O coração duro do homem, que recebe a bondade de Deus, recebe as misericórdias de Deus, recebe a vida que é dom de Deus, e diz assim: eu não vou me arrepender. Coração impenitente, coração que não se arrepende. E ao fazer isso, sabe o que você está fazendo? Se tornando mais culpado ainda. Toda vez que o Supremo Tribunal Celestial concede-nos uma bênção, com o propósito de nos fazer ponderar os nossos caminhos e nos levar-nos ao arrependimento, e não nos arrependemos, uma nova sentença surge contra nós no tribunal. E ira é acumulada. Os papéis do nosso processo são carregados de carrinho. Você já viu? Aqueles processos que alguns é uma pastinha fininha, outros tem que levar de carrinho, de caminhão. E é isso que ele diz aqui: estamos acumulando ira para o dia da ira. O dia da ira virá.
Talvez esse seja o 7º ponto do juízo de Deus, do julgamento de Deus. Ele é certo. O dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus acontecerá. E como seremos julgados? Esse é o ponto. Quando Deus se manifestar como juiz de toda a terra, ou estivermos na sua presença após a morte, pois a Bíblia diz que ao homem compete morrer uma só vez, e depois disso o juízo, não tem reencarnação. Morreu, tribunal de Deus. Ou no dia da sua ira, no dia que ele voltar. Segundo o apóstolo Paulo nos apresentou aqui como opera o Supremo Tribunal Celestial. Você está em paz e ansioso pela chegada desse dia para receber aquilo que você aspira da parte de Deus e com as duras penas e dependência absoluta do Espírito tem buscado e perseverado? Ou você está com um grande problema ainda não resolvido? A boa notícia é que esse juízo é tardio, é longânimo, mas vai chegar. Ele é tolerante, paciente, mas a sua tolerância e paciência um dia terá fim. E que o Senhor nos conceda, então, uma análise sincera do que é o juízo de Deus. E não nos fiemos na nossa falsa justiça, no nosso falso moralismo, pensando que se alguém será absolvido, serei eu. E que os outros serão condenados. E que eu muito bem poderei estar ocupando uma cadeira no Supremo Tribunal Celestial, vestindo a toga que é de Cristo. Mas que todos reconheçamos que precisamos da sua graça. Ah, como necessitamos do Evangelho. Esse é o ponto de Paulo. Esse é o ponto que ele quer mostrar. Ainda irá mostrar explicitamente mais para frente. Mas esse é o seu propósito. Mostrar que todos precisamos do Evangelho. Você precisa do Evangelho? É claro que sim. Reconheça isso. Arrependa-se dos seus pecados. Peça a Deus um coração novo, puro. E que troque o seu coração duro e impenitente por um coração de carne, que reconhece os seus pecados e, como lemos em Ezequiel, tem nojo de si mesmo. E busca a salvação e a absolvição no Supremo Tribunal Celestial. Cristo é um justo juiz. Que o Senhor nos abençoe. Amém.